Oi, gente, eu sou a Roberta, psicóloga e fundadora da Equipe Saúde Emocional, e hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a crise de meia-idade. As pessoas perguntam bastante sobre isso, né? Então, assim, na área de desenvolvimento humano, né, que é uma linha de estudo, de pesquisa e de intervenção na psicologia, a gente entende que as pessoas passam por vários ciclos de vida, né? Então, ao longo da vida dela, ela vai vivenciando alguns ciclos importantes, como a infância, a adolescência, a fase adulta e assim por diante, né? A crise de meia-idade, como é comumente chamada, né, no senso comum a gente chama assim, crise de meia-idade, ela acontece geralmente naquela fase, né, naquele ciclo de vida, após a consolidação da fase adulta e antes da fase considerada como a fase de envelhecimento, né, do envelhecimento ou da terceira idade, como algumas pessoas costumam chamar. Então, nesse momento, é como se as pessoas vivenciassem, né, e sentissem uma certa estagnação na sua vida, né? É um momento em que parece que nada mais assim novo acontece, né? Não tem mais assim novidade, movimento, desafio, aventura, porque muitas coisas já foram consolidadas, né? A pessoa já passou pela adolescência, já iniciou a sua vida adulta e ela tem muita coisa já consolidada, muita coisa construída. Geralmente já tem a sua própria família, né? Em geral, né, já tem a sua família, em geral já optou se quer filhos ou não, já tem filhos ou não, então já tomou decisões importantes, já consolidou algumas coisas. E aí fica uma sensação assim, bom, então daqui para frente a única coisa que eu tenho a fazer é aguardar o fim, aguardar o envelhecimento e o fim. Então esse pode ser um momento bastante difícil, né, para algumas pessoas. Algumas vivenciam essa fase de uma maneira mais reflexiva, procuram pensar e resgatar tudo aquilo que construíram, né, enfim, e valorizam, né, a sua história, a sua família, as suas conquistas, né? Já algumas pessoas entram na tal crise, entre aspas, né? Que é o momento em que está se questionando tudo. Puxa, eu poderia ter feito isso, ou poderia ter sido assim, ou poderia, né? Então, essa crise, ela estaria então caracterizada como se houvesse um arrependimento ou uma sensação de que não se fez tudo o que poderia ter feito e agora a vida está se encaminhando para um fechamento, para um fim, para um envelhecimento e eu deixei de fazer muitas coisas. O que é certo, né, é que todos nós chegamos nesse momento em que parece que a vida está num certo platô, né? Não tem o mesmo movimento da adolescência onde tudo é novidade, né? Ou da infância em que o mundo é inteirinho descoberta, né? Experiência e descoberta. Então todos chegamos no momento da vida e isso não tem uma idade, né, certa, uma idade definida, mas todos nós chegamos num momento de maior estabilidade, consolidação. Agora, para que a gente possa viver esse momento, sentir, experienciar esse momento com prazer, com alegria, podendo relembrar as próprias histórias, podendo, enfim, contar sobre as nossas histórias para outras pessoas, podendo transmitir o conhecimento que a gente adquiriu ao longo dos anos, né, para que a gente, ao invés de uma crise, experiencie isso dessa forma positivamente, cabe a gente já estar pensando, se preocupando e investindo na nossa saúde emocional. Realmente é muito triste se a gente chega numa etapa tão interessante como essa, tão importante como esta, né, e sentimos que a gente não fez nada do que queria fazer. Na verdade, a gente só fez aquilo que queria fazer, né? Na verdade, a nossa vida ela está permeada de escolhas. Isso não quer dizer que basta a gente escolher, optar e as coisas vão acontecer. Não é isso,
né? Não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer que tudo o que você vivenciou, de alguma forma, passou por uma opção. Mesmo que você estivesse entre opções difíceis, opções não tão boas, mas de alguma forma, dentro do possível, você escolheu alguns caminhos a serem seguidos. Então, nada mais saudável, né, do que a gente valorizar esses caminhos escolhidos, mesmo que tenham sido escolhas difíceis, né, opções, né, não muito boas, mas isso te marca, te consolida, faz parte da sua história, tem a ver com você, é com isso que você se identifica, né? É a sua identidade, a sua história é a sua identidade. Então, nada melhor que a gente possa passar por essa fase de uma maneira saudável, com orgulho, né, daquilo que a gente construiu, com orgulho da nossa história e com a sensação de que a gente fez coisas que são importantes para nós. Né? E com a sensação de que a vida ainda não terminou, né? A gente ainda tem um chão pela frente e muitas coisas novas ainda podem acontecer, não na mesma intensidade que para um adolescente, mas muitas coisas novas ainda vão acontecer, né? São muitos anos pela frente. Muitas pessoas para conhecer, muitas ideias para serem trocadas, muitos diálogos a serem estabelecidos. Então, você ainda tem muito o que aprender e vivenciar. E para a gente se sentir assim, né, orgulhoso da própria história, orgulhoso ou orgulhosa daquilo que vivemos e da nossa história, e esperançosos ainda com aquilo que vem pela frente, a gente precisa investir no autoconhecimento, né? Investir na nossa saúde emocional, tá bom? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.